Olá, muito obrigado a você que escolheu seguir aqui pela TV União. Nós estamos juntos em mais uma região. Hoje eu recebo a presidente da 37ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São João da Boa Vista, a advogada Maria Luísa Gonçalves Gomes. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui hoje. Prazer é todo meu, Magalhães. Quero agradecer pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre a nossa profissão, a nossa subseção e os nossos planos aí nos próximos 3 anos. Maria Luísa, você foi eleita com a sua chapa, né, com a sua diretoria, para o mandato 2025-2027. E eu lhe pergunto inicialmente, o que é que mudou na subseção com a posse dessa nova diretoria? Em relação à nossa gestão, obviamente eu fiz parte da gestão anterior, alguns projetos nós vamos seguir, porque nós tivemos vários projetos aí de muito sucesso, o OAB da escola, né, várias coisas que foram implementadas, e outras coisas que nós vamos trazer aí o nosso olhar para a advocacia, para a nossa subseção local. Hoje nós estamos muito focados na questão do fortalecimento da nossa profissão, né, na nossa categoria aí de profissionais. Nós precisamos muito trabalhar isso. Então, um olhar bastante voltado para essa questão do fortalecimento da nossa classe, das nossas prerrogativas. Eu acho que é o principal desafio que nós vamos ter nessa gestão, não só da nossa subseção, mas também em São Paulo, que está trabalhando bastante isso. E a OAB São Paulo tem uma determinação de interiorizar a advocacia. O que é que isso significa e o que isso vai trazer de benefícios para os advogados aqui da nossa região? Ora, essa iniciativa da gestão atual, que começou, na realidade, com a gestão da doutora Patrícia Lanzolini, gestão passada, continua agora com o doutor Leonardo Sica, esse olhar mais voltado para o interior, né? A OAB ficava muito centralizada em São Paulo e a gente sentia que havia um distanciamento, né? A gente ficava meio esquecido no interior. E agora, esse olhar voltado para nós aqui é muito bacana, porque nós temos projetos voltados para cá, né, para a nossa região, eles estão vindo para cá. Nós temos um projeto agora da Secretaria, da Seccional, que é vir com toda uma equipe, eles passam um dia ou 2 aqui para ver tudo que a OAB precisa, o local precisa, desde manutenção de prédio e tudo mais, até outras questões administrativas. Então, eles vêm com toda a equipe para cá. A doutora Patrícia Vasolini também já fez isso, fazendo eventos regionais, para eles virem, em vez da gente ir para lá, eles virem para cá, né? São 21 regiões, eles fizeram isso nos últimos 3 anos. Então, isso é muito bom, porque assim, a nossa advocacia do interior, ela é diferente um pouco do que é de São Paulo, né? E nós temos outras questões que não tem em São Paulo. Então, a gente precisava desse olhar voltada numa queixa da advocacia, né, do interior, que a gente ficava meio esquecido. Então, essa gestão tem esse olhar que nós estamos achando, assim, fabuloso, isso, muito bom para nós. E a gente conversava aqui, antes de começarmos a gravar, sobre a questão do empreendedorismo dos advogados. Muitos têm talento, né, no tribunal do júri, têm talento para cuidar dos processos, mas não sabe gerir o próprio escritório, né, o próprio negócio. Existe algum tipo de iniciativa da OAB, da subseção aqui de São João da Boa Vista, nesse sentido de capacitar esse profissional também para ser um bom gestor? E isso é essencial. E assim, nós como advogados sofríamos muito com isso. E eu falo até por mim, né? Porque você se preocupa com o processo, para estudar o processo, se preparar, se atualizar, esquece da questão do escritório, que é o seu negócio, né? Que é a sua sobrevivência. E a gente entende que a gente está vivendo um momento de profissionalização, né? A gente precisa se profissionalizar no nosso trabalho, né? Não levar aquela coisa tão amadoristicamente, se a gente quer realmente se desenvolver como profissionais. E o advogado, na maior das vezes, eles têm essa dificuldade, né? A gente fala que a nossa dificuldade com números é tremenda, né? Com gestão. Então, a OAB da gestão passada, e continua agora, fez inclusive uma parceria com o Sebrae, né, para desenvolver essas oficinas de preparação, de empreendedorismo voltado para os escritórios de advocacia. Né? Até a Jovem Advocacia tem, inclusive, uma oficina própria para eles, fica lá gravada à disposição no nosso site.
para você aprender a gerir, inclusive com planilhas e tudo mais, né? Porque assim, é o seu negócio, né? É a sua produção, você vai sobreviver dela, mas tem que saber gerir, né? Esse é o seu escritório. Então a gente tem parceria com o Sebrae e a gente vai promover também alguns eventos de empreendedorismo, né? A questão de marketing, porque nós temos algumas limitações nessa questão de marketing, com o nosso código de ética. Então, a gente também vai trazer essas informações para os advogados. Eles podem usar, hoje em dia, de redes sociais, né? Ou aproveitar isso também para projetar a sua profissão, o seu trabalho, dentro dos limites permitidos pela lei. O uso de inteligência artificial está muito difundido hoje na advocacia? Já está bastante. É um recurso que eu acho fabuloso, nós conversamos a respeito disso. Essas inovações tecnológicas, eu acho que elas são benéficas, né? O mundo está mudando muito rápido e acho que tudo que pode agregar o desenvolvimento da nossa profissão, eu acho que a gente tem que aderir. A inteligência artificial facilitará muito, né, a nossa vida. Eu não acredito que vá substituir o profissional, como as pessoas têm medo de perder emprego, de perder trabalho por conta disso. Não acredito, porque eu acho que o ser humano, né, a mente humana, ela é insubstituível. Essa questão, inclusive, da empatia, né, com o cliente, o mais que a gente sabe que, enquanto profissionais do direito, a gente precisa ter muito isso, né? A gente lida muito com o ser humano, né? Na realidade, quase que totalmente no nosso trabalho. Então, essa empatia, né, esse olhar humanizar, muito mais é nosso. E mais a inteligência artificial, sem dúvida, ela é um instrumento que nós vamos ter que lidar com ela e agregar no nosso trabalho, porque facilita muito. E nós vamos, inclusive, promover oficinas para os advogados e cursos para que eles aprendam a usar. Tem que tomar cuidado também no uso, porque, às vezes, a inteligência artificial entrega algo que não existe, né? No caso da jurisprudência, por exemplo. Isso já aconteceu. Então, essas questões a gente tem que alertar os advogados, porque ela cria, né, coisas e, às vezes, cria coisa que não existe, né? Então, uma jurisprudência, ela cria essa jurisprudência e essa jurisprudência não existe, não houve aquele caso. E aí é responsabilidade do advogado. O advogado tem que checar tudo isso, porque ele pode ser responsabilizado, inclusive, por litigância de má-fé, ou está trazendo para o processo um antecedente que não existe, né, um precedente que não existe. Então, esse é o nosso trabalho, né? Tem que usar com responsabilidade, saber o que está fazendo, né? Entender que não, você vai dar, né? Não inteligência artificial. A OAB sempre foi conhecida, né, pela sua atuação social também e política, né? Nos momentos mais significativos da história do Brasil, ali estava a OAB, né, empunhando a bandeira da democracia, do Estado Democrático de Direito. E como é que vocês trabalham hoje esses valores? Como é que é a inserção social da ordem, pelo menos aqui na nossa região? Tá. A OAB, nós temos a diretoria de São Paulo, depois nós temos as subseções, e tanto a diretoria de São Paulo como as subseções, nós temos comissões, não é, de diversos temas. Então, nós atuamos muito na sociedade através dessas comissões. Então, nós temos as nossas comissões que são obrigatórias e que são bem direcionadas para nós advogados, com prerrogativas e ética, jovem advocacia, e nós temos as comissões que elas trabalham bastante as questões sociais, informações para a população. Então, nós temos, por exemplo, um projeto muito bacana, que é o OAB by Escola, em que nós vamos às escolas e levamos palestras sobre cidadania, enfim, os temas que as escolas necessitam. Então, a gente trabalha, faz palestras para as crianças, participamos, inclusive, de reunião de pais, com os esclarecimentos necessários. Nós temos vários projetos, por exemplo, da Comissão de Previdenciário, que vai trabalhar junto com os agentes comunitários para levar informação para as pessoas. Então, eles já estão desenvolvendo esse projeto, né, com a aposentadoria, os direitos. A OAB, nós temos um convênio com a Procuradoria do Estado para prestar assessoria jurídica, né, apoio jurídico gratuitamente. Então, quem necessita de um advogado que não consegue pagar, pode procurar a OAB todos os dias, a partir das 8h30 da manhã. Vai apresentar lá para o nosso funcionário, ele vai fazer a triagem de acordo com o programa, né,
da Procuradoria do Estado. Sendo deferido, ele vai ter nomeado um advogado para atuar em favor dele gratuitamente. Então, esse é um trabalho social que a OAB faz mesmo, né? Porque a remuneração ela é muito íntima, né? Mas é um trabalho mesmo que jurídico, mas também social, né, para a comunidade carente, porque os procuradores nós não temos procuradores suficientes para defender os interesses da comunidade. E várias comissões, né? Comissão de Direito do Trabalho, Comissão de Direito do Consumidor, que faz também esse... Que deve ser muito requisitado, né? A gente faz nossos eventos, nossos simpósios abertos à comunidade. Vamos ter um evento agora, se eu puder já falar, dia 16, na próxima sexta-feira, a gente vai ter um encontro que está sendo programado pela Comissão de Direito Agrário e Agronegócio. Então vai começar às 2 da tarde, lá na Estação das Artes, até às 10 da noite, com palestras. Nós vamos ter pessoas que vão trazer os seus depoimentos a respeito do que está fazendo, que está dando certo nessa área do agronegócio, do pequeno, da agricultura familiar. Nós vamos ter os nossos parceiros com stand expondo seus produtos, com degustação. Então, assim, vai ser um evento bem bacana. Então, no dia 16, a partir das 2 horas, começa o credenciamento, a gente vai até às 10 da noite, com várias palestras e com mesa de vários debates, assim. Então, vai ser também um evento muito bacana, que eu já aproveito para convidar não só os advogados, mas todas as pessoas que tiverem interesse nessa área estejam conosco lá. A gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco a doutora Maria Luísa vai falar sobre o golpe do falso advogado e outros assuntos aqui no Região. Até já! Nós já estamos de volta aqui no Região pela TV União em sinal aberto e digital para todas as cidades da nossa área de cobertura e também nas redes sociais. Hoje temos o prazer de conversar com a doutora Maria Luísa Gonçalves Gomes. Ela é presidente da 37ª subseção da OAB São João da Boa Vista. Doutora, a defesa das prerrogativas é um pilar da OAB e eu lhe pergunto como a 37ª subseção atua concretamente na defesa dos direitos e prerrogativas dos advogados de São João da Boa Vista. A subseção, ela tem uma ligação, né, uma interação muito direta com a OAB São Paulo, porque muitas questões que envolvem as nossas prerrogativas, elas têm que ser discutidas no tribunal. E aí é a seccional que faz esse caminho para nós, né, que é a nossa voz lá. Mas nós somos também os braços da OAB São Paulo, aqui no interior, nas nossas subseções, porque aqui é onde nós trabalhamos e onde eventualmente podem ocorrer questões que violem as nossas prerrogativas. E aí, nós juntos com São Paulo vamos tomar as decisões e as medidas, né, de acordo com a orientação de São Paulo. Se for o caso, eles entram como intermediadores, e por questões que nós temos que atuar aqui, nós atuamos também. A seccional aqui de São João da Boa Vista, nós temos uma relação muito boa com o nosso judiciário, todos, Justiça Comum, com todos os juízes, promotores, Justiça do Trabalho, a Justiça Federal com a doutora Luciana. Então, a gente tem esse histórico de ter esse bom relacionamento. Então, a gente consegue ter um diálogo, não é, bem bacana. Já fizemos reunião com todos esses juízes e promotores, Justiça para baixo, Justiça Comum, Justiça Federal, para falar sobre o que nós entendemos que melhora, né, a nossa questão para nós como profissionais. E também atuamos juntos, quando necessário, para dar força também para eles, para de repente, por exemplo, de uma vara, o que esteja precisando aqui, de repente precisamos de uma vara. Então a gente vai atuar em conjunto com eles para tentar solicitar isso para São Paulo, porque nós trabalhamos em conjunto, né? Juiz, promotores, advogados e tudo mais, então melhora para todo mundo. Então a gente tem essa ação conjunta também. Agora, quando há conflitos, né, de interesse em relação às nossas prerrogativas e tudo mais, obviamente, aí nós temos que atuar em defesa da questão dos advogados, como um caso específico que nós falamos, o Tribunal agora do Supremo, na realidade,
e o STJ de proibir os advogados de entrarem no celular para as sessões que estão sendo transmitidas ao vivo para toda a população, né? Então, a gente entende que isso não ofende a nossa prerrogativa enquanto advogados. Não queriam mais autorizar que nós fizéssemos defesa oral presencial, dizendo que nós temos que gravar essas defesas e encaminhar para eles assistirem essas defesas gravadas. Então, também entendemos que isso é uma violação das nossas prerrogativas. Então, são Arbitrariedade com o trabalho do advogado. do advogado e com a defesa do jurisdicionado, né? Porque nós somos a voz do jurisdicionado, estamos representando a população, a parte, aqueles que têm os seus direitos violados. Então, a gente precisa ter essa liberdade de atuação. A nossa profissão é uma profissão que, na verdade, é a única que é mencionada na Constituição Federal como sendo indispensável à administração da justiça, né? Porque somos nós que levamos os casos para serem julgados, né? O juiz não pode fazer isso. O Ministério Público tem uma outra atuação também em defesa da sociedade, mas nós é que levamos essas demandas para o judiciário a defesa do direito das pessoas. Então, a gente precisa ter as nossas prerrogativas, né, a nossa atuação respeitada. Então, mas a gente tem tido um respaldo muito forte quando só em São Paulo nesse sentido. E conforme a gente havia prometido, vamos falar um pouco sobre a questão do golpe do falso advogado, né? Qual o impacto desse golpe em São João da Boa Vista e os principais desafios locais para evitar prejuízos ao advogado e também aos clientes? Tá. Essa é uma situação que nós estamos vivendo, que está nos preocupando bastante, porque essa questão de golpe, né, existe vários, de banco e tudo mais, e agora chegou na nossa profissão. O que caracteriza esse golpe? Esses fraudadores, eles se passam por advogados. Eles clonam o WhatsApp dos advogados com foto, com tudo mais. Tiram cópias dos processos, porque os processos eles são públicos, com um ou outro só é que tem segredo de justiça, então eles conseguem ter acesso, tiram cópias, mandam print e se passa para os advogados, principalmente nos processos em que há levantamento de dinheiro em favor dos clientes. Então eles dizem que precisa de um depósito prévio para poder fazer esse levantamento que já está sendo autorizado, e as pessoas acabam fazendo esse Pix para o suposto advogado para poder liberar o dinheiro do processo dele. Então, assim, a recomendação que nós damos, se você tem processo em andamento, recebeu uma mensagem de WhatsApp, né? Entre em contato direto com o seu escritório, com o seu advogado, com o escritório de advocacia que está atuando para você. Não mande Pix, né, sem conversar, a não ser para a conta do advogado, que o advogado disponibilizou para que seja feito, né? Então, assim, cheque essas informações com o seu advogado diretamente, ou indo ao escritório, ou através dos meios de comunicação que o advogado disponibilizou para você poder checar. Então, não envie dinheiro mas sem checar. Porque assim, para você fazer o levantamento de uma importância que está lá depositado para o seu cliente, não existe essa coisa de depósito prévio. O dinheiro está lá, é do seu cliente, você vai fazer o levantamento, você não tem dar opção, vamos dizer assim, nenhuma para isso, né? Mas, obviamente, o cliente não tem a obrigação de saber disso, né? Então, a gente tem orientado os advogados a conversarem com seus clientes, disponibilizar esse e-mail, né? Dizer para o cliente, é só através desse telefone ou desse e-mail que eu vou entrar em contato com você. Não envie Pix. Se for enviar para custos, alguma coisa nesse sentido, é para essa conta que você tem que enviar, não mande para outra conta. Então, essas cautelas que tem que ter, tanto o advogado no serviço de informação para os seus clientes, quanto os clientes quando receberem uma mensagem nesse sentido. Tem ocorrido muito, vários colegas aqui em São João já foram alvos dessas... É possível mensurar quantos advogados e clientes foram fraudados, lesados por essa prática, esse golpe? Nós não temos números, mas nós temos, assim, pelo menos uns 6, que noticiou isso à OAD, uns 6 advogados que estavam sendo alvos, né, desses fraudadores. A OAD São Paulo, junto com a AD Nacional, eles têm tomado, e o Tribunal de Justiça, têm tomado algumas medidas para diminuir isso, né, para tentar
diminuir o máximo esse impacto, esses golpes. Eles têm uma comissão em São Paulo que está tratando diretamente disso. Eles já tinham 300 denúncias até poucos dias atrás, já conseguiram identificar alguns fraudadores. Como não é só o Estado de São Paulo, eles estão tentando, junto com a OAB nacional, né, nacionalizar essa investigação, né, fazer uma investigação nível nacional. E a orientação também é que tanto o cliente quanto o advogado façam um boletim de ocorrência. Na próxima sexta-feira, agora nós vamos ter uma reunião com o delegado local para a gente conversar novamente a respeito disso, né, a respeito de ser elaborados os boletins de ocorrência, tira print de tudo, né, que você tiver das conversas do WhatsApp, né, printou, tal, porque tudo isso é prova que vai ajudar a chegar a identificar esses fraudadores. Né? Então, assim, é uma quadrilha mesmo, grande, não é uma atuação individual, pelo que foi apurado, são quadrilhas que estão atuando nesse sentido, mas já estão sendo identificadas. E certamente a OAB local já está mais atenta, né? Sim. E no contexto desses golpes, a subseção tem trabalhado de que maneira para proteger a imagem do advogado da advocacia local? O advogado, orientando o advogado, fale com o seu cliente, converse com o seu cliente, oriente o seu cliente, né, para que não caia. A gente está tentando fazer essa divulgação para a sociedade, para dizer o que está acontecendo, como devem agir. Isso gera insegurança também na relação entre advogado e cliente. Por isso que o advogado tem que, no máximo possível, prestar esses esclarecimentos, né, para o cliente. E junto com isso, a OAB está atuando junto com o Tribunal de Justiça, por exemplo. A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, a gente já consegue identificar terceiros que acessam os nossos processos, que não são advogados. O Tribunal de Justiça também já está providenciando isso. Então, você consegue ver todas as pessoas que entraram para olhar o seu processo e, com isso, eventualmente chegar a esses fraudadores. Mas o fundamental são essas informações. Né? A pessoa precisa ter informação para que não caia nesses golpes, e o advogado é a ferramenta principal para fazer esses esclarecimentos para os clientes. E nós juntos vamos fazer nossa divulgação coletiva. E uma das principais ferramentas da advocacia e de todas as profissões que lidam com leis e com a justiça é o acesso à informação. Nós falávamos aqui a respeito do uso da inteligência artificial, mas há também outros benefícios, outros caminhos que a OAB local oferece aí para os seus associados. Então, os serviços, a infraestrutura oferecidos pela OAB São Paulo, como as salas de apoio, coworking, ferramentas digitais, como é que eles acessam esses benefícios? A OAB, ela é um órgão de classe, uma entidade que eu digo que tem assim, nós temos uma estrutura fenomenal. E em termos de benefícios, né, para os advogados também. Às vezes o advogado nem sabe tudo o que ele tem de direito através da OAB. Mas nós temos a OAB Prev, por exemplo, que é um programa de previdência privada para o advogado. Nós temos a CAASP, que é a nossa Caixa de Assistência ao Advogado, que tem várias parcerias. Nós temos farmácias aqui em São João, nós temos esse privilégio de ter uma farmácia local, não são todas as subseções que tem, mas nós temos a nossa farmácia aqui, nós temos o nosso consultório odontológico, dentro da nossa estrutura, essa diferença de valores do que se paga de medicação lá, do dentista e tudo mais, ela é muito boa, é uma diferença muito grande, né? Então, que é um benefício que a OAB traz para os advogados. Nós temos uma estrutura de atendimento ao advogado grande, porque aqui a nossa subseção é uma subseção de porte médio. Nós temos 3 salas externas, né? Justiça do Trabalho, Justiça Federal e o Fórum. Temos a nossa casa, que está em reforma, mas já nos finalmente, graças a Deus, logo vamos fazer a reinauguração. Os móveis já estão chegando, parte deles essa semana. O elevador já está comprado, né? Porque nós estamos fazendo esse projeto de acessibilidade. Na nossa casa, nós vamos ter o cowork à disposição para o advogado que queira usar a estrutura da OAB para atender o cliente. Nós temos uma assinatura estadual da Jus Brasil, que o advogado pode ir lá na OAB e acessar a Jus Brasil, não precisa ele assinar para ter acesso a jurisprudência, julgados e tudo mais.
Então é só ele só consegue acessar através da nossa casa, mas pode ir lá acessar. E então lá a OAB São Paulo fez essa assinatura e disponibilizou para todos os advogados. E então assim, nós temos a CASP, né, que tem a estrutura dela, que também vai continuar depois, se a gente voltar para nossa casa, que os advogados vão poder continuar usando, vão ter também 2 salas disponíveis e auditório, né, para as nossas palestras. E todos os benefícios, né, de parceria com o comércio local, a questão de esporte. Nós vamos ter uma das etapas no beach tênis do campeonato estadual no dia 14 de julho, se não me engano. Nós vamos ter uma das etapas aqui em São João. E então, assim, são vários benefícios, né? Na verdade, inúmeros benefícios. Nós temos a UAB de volta. Nós pagamos a nossa anuidade e esse valor ele pode ser revertido para você através de cursos, né? Que a nossa ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, promove pós-graduação, outros cursos de menor duração. Você pode usar os seus créditos da anuidade para fazer esses cursos. Volta para você através de cursos. Cashback. Se você faz compra para os nossos parceiros, não é? Você pode ir usando também os seus créditos da anuidade para ter isso de volta em cashback, né? Até o limite da sua anuidade. Você acaba pagando a sua anuidade com o uso de compra desses parceiros. Então, assim, são vários benefícios, né? Os advogados podem entrar no site da Carrasco, da Valer Prego, né? Procura saber. Inclusive, a gente falava aqui do golpe do falso advogado, tem uma cartilha no site da OAB, né, com todas as orientações ali para que os advogados se protejam. E a gente falava dos golpes, eu volto a essa questão, como a subseção tem trabalhado para fortalecer o combate, né, ao exercício ilegal da advocacia aqui na região de São João. Essa questão do combate ao exercício ilegal, ele é uma questão da nossa ética, né, do nosso Tribunal de Ética. Os casos podem ser denunciados diretamente no nosso sistema, inclusive, né, você pode entrar no sistema, não é feito nada mais presencialmente. Então, você tem acesso ao Tribunal de Ética, entra lá, faz a denúncia, a OAB vai instaurar um processo para apurar essa denúncia, e conseguimos apurar, vai aplicar aí o caso, as punições do nosso Código de Ética. Também, São Paulo está desenvolvendo um trabalho a respeito de atuação de não advogados, né? Não só advogados em exercício irregular, advogados suspensos, advogados que estão com carteira cassada, ou suspensos que não podem atuar, mas também pessoas que não são advogados e que exercem funções, né, e trabalham que são próprios da advocacia. Então, mas tudo isso é feito através de um processo administrativo, né? Chegando, a gente instaura esse processo administrativo e vai apurar. Inclusive, a nossa região aqui, que é a 7ª região, né, do estado de São Paulo, nosso colégio de presidentes, são 17 subseções, nós estamos trazendo o Tribunal de Ética, né, para a nossa região, porque hoje a nossa região, os processos estão meio espalhados, né, tem Campinas, Ribeirão, Piracicaba, então vai ser em Casa Branca, que é a região central dessas 17 subseções, e nós vamos ter o nosso próprio Tribunal de Ética, justamente para agilizar esses processos administrativos. Doutora Maria Luísa Gonçalves Gomes, presidente da 37ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, São João da Boa Vista. Muito obrigado pela sua presença. Um prazer. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. O Região vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa.